Quando eu era criança, bem novinho, meu pai comprou o primeiro telefone da nossa vizinhança. Eu ainda me lembro daquele aparelho preto e brilhante que ficava na cômoda da sala. Eu era muito pequeno para alcançar o telefone, mas ficava ouvindo fascinado enquanto minha mãe falava com alguém. Então um dia eu descobri que dentro daquele objeto maravilhoso morava uma pessoa legal. O nome dela era Uma Informação, por favor. E não havia nada que ela não soubesse. Uma informação, por favor, poderia fornecer qualquer número de telefone e até a hora certa. A minha primeira experiência pessoal veio num dia em que minha mãe estava fora na casa de uma vizinha. Eu estava na garagem mexendo na caixa de ferramentas quando bati meu dedo com o martelo. A dor era terrível, mas não havia motivo para chorar, uma vez que não tinha ninguém em casa para me oferecer a sua simpatia. Eu andava pela casa chupando o dedo dolorido até que pensei, o telefone. Rapidamente fui até o porão, peguei uma pequena escada que coloquei em frente à cômoda da sala. Subi na escada, tirei o fone do gancho e segurei contra o ouvido. Alguém atendeu e eu disse, uma informação, por favor. Ouvi uns 2 ou 3 cliques e uma voz suave e nítida falou ao meu ouvido. Informações? Eu machuquei o meu dedo, disse, e as lágrimas vieram facilmente agora que eu tinha audiência. A sua mãe não está em casa? Ela perguntou. Não tem ninguém aqui, eu soluçava. Está sangrando? Não, eu respondi. Eu machuquei o dedo com um martelo, mas está doendo. Você consegue abrir o congelador? Ela perguntou. Eu respondi que sim. Então pegue um cubo de gelo e passe no seu dedo, disse a voz. Depois daquele dia eu ligava para Uma Informação, por favor, por qualquer motivo. Ela me ajudou com as minhas dúvidas de geografia, me ensinou onde ficava a Filadélfia. Ela me ajudou com os exercícios de matemática. Ela me ensinou com o pequeno esquilo que eu trouxe do bosque que deveria comer nozes e frutinhas. Então, um dia, Petey, meu canário, morreu. Eu liguei para Uma Informação, por favor, e contei o ocorrido. Ela escutou e começou a falar aquelas coisas que se dizem para uma criança que está crescendo. Mas eu estava inconsolável. Então eu perguntava, por que é que os passarinhos cantam tão lindamente e trazem tanta alegria pra gente e no fim acabam com um monte de penas no fundo de uma gaiola? Ela deve ter compreendido a minha preocupação porque acrescentou mansamente, Paul, num futuro bem próximo não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, lágrimas, não haverá rancor e nem a morte. De alguma maneira, depois disso eu me senti melhor. No outro dia, lá estava eu de novo. Informações, disse a voz que já era tão familiar. Você sabe como se escreve exceção? Tudo isso aconteceu na minha cidade natal, no norte do Pacífico. Quando eu tinha uns 9 anos, nós nos mudamos para Boston. Eu sentia muita falta da minha amiga. Uma informação, por favor. Ela pertencia àquele velho aparelho telefônico preto e eu não sentia nenhuma atração pelo nosso novo aparelho telefônico branquinho que ficava na cômoda da sala. Conforme eu crescia, as lembranças daquelas conversas infantis nunca saíam da minha memória. Frequentemente, em momentos de dúvida ou perplexidade, eu tentava recuperar o sentimento calmo de segurança que eu tinha naquele tempo. Hoje eu entendo como ela era paciente, compreensiva, gentil. Afinal de contas, perdia tempo atendendo às ligações de um molequinho. Alguns anos depois, quando estava indo para a faculdade, meu avião teve uma escala em Seattle. Eu teria mais ou menos meia hora entre os 2 voos. Falei ao telefone com minha irmã, que morava lá por 15 minutos. Então, sem nem mesmo sentir que estava fazendo isso, disquei o número da operadora daquela minha cidade natal e pedi uma informação, por favor. Como num milagre, eu ouvi a mesma voz doce e clara que conhecia tão bem dizendo informações. Eu não tinha planejado isso, mas me peguei perguntando, você sabe como se escreve exceção? Houve uma longa pausa. E então veio uma resposta suave. Eu acho que o seu dedo já melhorou, Paul. Eu ri. Então você é a mesma, eu disse. Você não imagina como era importante para mim naquele tempo. Eu imagino, ela disse. E você não sabe o quanto significavam para mim aquelas ligações. Eu não tenho filhos e ficava esperando todos os dias que você ligasse. Eu contei para ela o quanto pensei nela todos esses anos e perguntei se poderia visitá-la quando fosse encontrar a minha irmã. É claro, ela respondeu. Venha até aqui e chame por Shelley.
3 meses depois eu fui a Seattle visitar a minha irmã. Quando liguei, uma voz diferente respondeu: informações? Eu pedi para chamar a Shelley. Você é amigo dela? A voz perguntou. Sim, sou um velho amigo. Meu nome é Paul. Eu sinto muito, mas Shelley estava trabalhando aqui apenas meio período porque estava doente. Mas infelizmente ela morreu há 5 semanas. E antes que eu pudesse desligar, a voz perguntou: mas espere um pouco. Você disse que o seu nome é Paul? Sim, eu disse. A Shelley deixou uma mensagem para você. Ela escreveu e pediu para eu guardar caso você ligasse. Eu vou ler para você. E a mensagem dizia: Paul, num futuro bem próximo não haverá mais dor. Não haverá mais tristeza, lágrimas, rancor nem a morte. Ele vai entender. Eu agradeci e desliguei, porque eu entendi. Amigo, as pessoas se lembram das marcas que deixamos. E assim nós devemos ter cuidado com elas. O propósito é buscar sempre marcas positivas na vida das pessoas. Aprender que a nossa palavra tem um poder. E assim nós podemos construir ou destruir, e essa diferença é apenas uma opção. Se as palavras que saem da nossa boca serão benditas ou malditas. Pense nisso e trate da melhor maneira possível as pessoas que estão ao seu redor. Independente da sua idade, independente da sua condição e posição social, enfim.